Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem, gente? Feliz com Jesus? Amém? Queria agradecer ao pastor Zé Carlos pela oportunidade. Para quem não me conhece, como o pastor falou aqui, meu nome é Gustavo, esposo da Isabela. Nós somos lá da igreja de São Pedro. E recebemos um convite há um mês, mais ou menos, atrás, de ir para Dores. Decidimos aceitar esse convite. Estamos no processo de oração, no processo de transição. Queria pedir à igreja também ajuda em oração pelas nossas vidas também. Estou aqui com meu amigo Brendo, que me acompanha sempre nas minhas ministrações. Na verdade, não me acompanha, né? Ele ministra junto comigo. Glória a Deus pela vida dele, pela vida da esposa dele também. E que toda a honra e toda a glória sempre seja dada a Jesus. Quem veio aqui cultuar o Senhor, prestar um culto ao Senhor? Romanos 12 fala que entregai os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. E isso é o seu culto racional. Então, se nós viemos aqui essa noite, como o pastor Zé Carlos costuma dizer, para reunião, porque o culto é as nossas vidas, mas se nós viemos cultuar a Deus junto com os nossos irmãos, é verdade que esse culto é para o próprio Deus, amém? Então é o próprio Espírito de Deus que está aqui nessa noite, que habita na minha vida, que habita na sua vida, que conduz tudo o que vai acontecer. Para quem está acostumado a me ver pregar, ministrar, sabe que eu não sou muito de seguir uma liturgia. É claro que eu tenho o meu esboço, eu escrevi o esboço aqui, mas eu amo quando o Espírito Santo fala, fecha o tablet aí, que agora é só eu, deixa só eu. Então, o meu amigo Brendo, por isso eu gosto sempre de estar com ele, porque ele tem total liberdade, ele sabe disso. Se o Espírito Santo falar que tem que orar no meio da pregação, a gente para e ora. Se o Espírito Santo falar que nós temos que parar e cantar um louvor, nós vamos parar e cantar um louvor. Porque nós estamos aqui para prestar um culto a Deus. Amém? Abre a Bíblia de vocês em João, capítulo 12, versículo 42. Amém? Ali vai estar um pouquinho diferente. Mas diz: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Pastor Fabrício costuma me zoar que às vezes eu falo umas palavras soletrando, e eu vou ser obrigado a falar isso. Meu Deus. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, todo o louvor sempre seja dado ao Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade, mas o Gustavo não tem nada para oferecer aos meus irmãos que estão aqui nessa noite, porque ele é só o barro. Mas o tesouro que habita dentro desse barro, ele tem, e ele é tudo que nós precisamos. Então, Espírito Santo, fica completamente à vontade nessa noite, continua completamente à vontade nessa noite. Que o Senhor possa me usar como um instrumento para a vida dos meus irmãos. Que as águas do Senhor venham fluir através da minha vida. E aqueles que precisam de cura sejam curados.
Aqueles que precisam ser libertos, sejam libertos. Aqueles que precisam ser transformados, sejam transformados pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Oh, Espírito Santo, fica à vontade. Fica à vontade, Espírito Santo. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós estamos aqui porque nós amamos Ele. E glória a Deus pela cruz, porque nós só conseguimos amar Ele porque Ele nos amou primeiro. Oh, que seja gerado um ambiente de glória nessa noite, onde o céu e a terra vão se misturar, e só o Senhor será resplandecido neste lugar. Adore Ele, meu irmão. Produzam uma adoração em espírito e em verdade para Ele. Nós estamos aqui para prestar um culto a Deus. Oh, Jesus. Santo, santo, santo. Quem é como tu? Oh, aleluia. Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém além de ti. Não há, não há. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Maravilhoso, admirável, tão sublime. Sim, Jesus. Glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor, Senhor. Aleluia, Jesus. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Em nome de Jesus. Se puder deixar as luzes assim, pode deixar, Gu, por favor, se o pastor me autorizar. Pode? Nós lemos João, o qual o cenário aqui era uma semana antes, mais ou menos, de Jesus ser entregue no Calvário, de Jesus ser crucificado. E antes disso tudo, Jesus já tinha feito tantas maravilhas, tantos milagres no meio do povo, qual muitos são conhecidos por nós, alguns não foram nem descritos na Bíblia. Milagres ao qual Jesus curou um cego, curou paralíticos, uma mulher que sangrava há muitos anos, só de encostar em Jesus foi curada. Dentre outros milagres. E o último deles foi quando Jesus ressuscitou Lázaro. E por causa desses milagres, por causa de tudo que Jesus fez, e agora principalmente por causa de Lázaro ter ressuscitado,
A Bíblia nos diz que além daquele povo que já acompanhava Jesus, aquele povo que já acreditava em Jesus, agora os líderes também creram em Jesus, acreditaram em quem Ele era. Mas que por medo, eles não confessaram publicamente. Por medo, talvez, de perder o cargo que eles tinham, talvez perder a popularidade que eles tinham, eles não confessaram Jesus publicamente, preferindo mais o reconhecimento humano, preferindo mais o seu status, preferindo mais a sua popularidade, preferindo a glória dos homens do que a glória de Deus. E quando nós lemos assim, talvez a primeira coisa que vem no nosso coração é: esses homens aí é doido. Como assim eles viram Jesus, eles viram tudo que Jesus fez, mas eles não confessaram publicamente? E infelizmente, irmãos, muitos de nós também fazemos isso. Nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos no que Ele fez, mas por causa de amigos, por causa de status, por causa de ser popular, nós não confessamos publicamente. E foi isso que esses homens fizeram. Eles até acreditaram em Jesus, até acreditaram naquilo que Ele fez, mas não confessou publicamente. Ah, não, Gustavo, eu não posso falar de Jesus na minha roda de amigo, porque senão eles não vão me chamar mais para ficar junto com eles. Ah, não, eu não posso falar de Jesus na minha empresa, porque senão eu corro o risco até de ser mandado embora. Ah, eu não posso falar de Jesus no meu Instagram, porque senão as pessoas vão deixar de me seguir. Preferindo a glória dos homens do que a glória de Deus. Quantas vezes eu não fiz isso? Estava no meio dos meus amigos e começava uma conversa que eu sabia que não tinha nada de Jesus. Mas por causa de querer ficar no meio deles, de querer estar inserido nas amizades deles, eu participava daquela conversa, muitas vezes negando até Jesus. E quantas das vezes não é você assim também, irmão? Quantas das vezes nós não fazemos também como esses líderes aqui? Eles acreditaram em Jesus. Trazendo para os nossos dias de hoje, eles vinham até no culto domingo de noite. Mas na segunda, na faculdade, eles eram crentes 007, porque ninguém podia saber que eles acreditavam em Jesus. Quantas vezes nós também não fizemos isso? Ou quantas vezes nós também não fazemos isso? Por causa de um status, por causa de uma popularidade. Quantas vezes nós não preferimos a glória dos homens do que a glória de Deus? Logo em seguida aqui, Jesus ele faz uma mesa para poder apontar o traidor, para poder apontar Judas. E a Bíblia nos fala que Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Que isso, Judas é doido. Trocou Jesus por 30 moedas de prata. Mais um exemplo de uma pessoa que preferiu a glória dos homens, que preferiu aquilo que é terreno do que aquilo que é eterno. Quantas vezes nós não trocamos Jesus por muito menos do que 30 moedas, meu? Quantas vezes nós trocamos, e eu estou falando de mim agora, quantas vezes eu não troquei Jesus por um copo de cerveja?
por uma noite na balada. Ainda bem que Ele é rico em misericórdia. Ainda bem que antes mesmo de nós nascermos, Ele já tinha nos elegido nele. Ele já tinha escrito no livro dele cada dia nosso. Mas tudo que está escrito no livro, tudo aquilo que Deus tem para nós, começa a partir de você, começa a partir de mim. Como, Gustavo? Preferindo a glória de Deus do que dos homens. Talvez porque você vai preferir a glória de Deus, algumas amizades vão sumir da sua vida. Porque você vai preferir a glória de Deus, você vai perder algumas coisas na sua vida. Mas tudo isso que você perder, meu irmão, é passageiro. Tudo isso que você perder, um dia vai acabar mesmo. Mas se você preferir a glória de Deus, isso é eterno. Um dia Jesus vai voltar. E nós vamos estar diante dele. Uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Existe um galardão separado para cada um que preferir a glória de Deus. E nós julgamos muitas vezes Judas, e talvez fazemos até pior do que ele. Marcos capítulo 8, versículo 36 fala: olha, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a salvação da sua alma? Por favor, irmão, não me entenda mal, eu não estou pregando aqui que você não tem que ser próspero, que você não tem que romper na vida. Eu oro por uma igreja que vai governar todo o cenário desse mundo, seja política, seja na faculdade, seja nas empresas, igrejas que vai governar nesses lugares, mas que acima disso tudo, eles nunca vão substituir a glória humana pela glória de Deus. Porque o que adianta você chegar no mais alto nível aonde um ser humano pode chegar nessa terra, mas quando você estiver diante de Jesus, Ele falar para você: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a salvação da sua alma? Vocês estão aí ainda? Tá tudo tranquilo? Posso continuar? O bom é que até a correção de Deus é a demonstração do amor dele também. Porque Ele sabe que se nós preferimos a glória dele, é muito melhor do que tudo que esse mundo pode nos oferecer. Por isso Paulo, em Filipenses 3, ele começa falando: olha, se alguém pode se gloriar da carne, eu ainda mais. Trazendo para os nossos dias de hoje, é um homem que, se nós olhássemos assim, todos nós ia querer ser como ele. Hebreus de Hebreus, quanto à lei fariseu, um homem de um conhecimento enorme, o qual aprendeu nos pés de Gamaliel. Um homem que, se vivesse na nossa época, nós tínhamos total admiração por ele. Que tinha riqueza, que tinha um status, mas que considerou tudo como perda, tudo como esterco, por causa de Cristo Jesus. Um homem que preferiu a glória de Deus do que a glória dos homens. Um homem que podia se apoiar em tudo que ele sabia, em tudo que ele tinha, mas que decide largar tudo por causa de Cristo Jesus.
Que podemos falar do jovem Estevão, um homem que a Bíblia diz que era, melhor, um jovem que a Bíblia diz que era cheio de fé e cheio do Espírito Santo, o qual um dia foi chamado para servir comida na igreja. E que mesmo servindo comida ali, a Bíblia diz que ele fazia maravilhas, que ele curava. E por causa disso, os líderes daquela época chamou ele e falou: Estevão, vem cá para o Sinédrio. E quando o jovem Estevão está diante daqueles homens, ele poderia ter escolhido a vida dele, ele poderia ter escolhido a glória humana, mas ele preferiu a glória de Deus. A Bíblia diz que os líderes interrogavam ele, falavam com ele, mas não poderiam resistir à sabedoria que ele tinha e o espírito que com ele estava. Que quando olhava para ele, o rosto dele parecia como o rosto de anjo, brilhava como o rosto de anjo. Porque Estevão escolheu a glória de Deus do que a glória dos homens. E de repente Estevão começa a pregar de Gênesis até o seu dia atual. E por causa da pregação, ele é apedrejado, levado até a morte. É muito bom quando nós cantamos o louvor que foi cantado aqui, que até diante da morte eu prefiro ser fiel. Mas será que é isso mesmo que estamos fazendo? Ou será que estamos tocando a glória de Deus pelas glórias dos homens? Será que eu prefiro as minhas amizades? Não posso falar de Deus para eles não, porque senão eles vão me excluir. Um jovem, irmão, que deixa uma lição enorme para nós. Onde ele prefere a glória de Deus do que a glória dos homens. E a Bíblia diz que quando Estevão estava tomando aquelas pedradas, ele olhou para o céu e viu o filho de pé à direita do Pai. Ele viu a glória que ele tinha escolhido. Ele não estava se importando com as pedradas, ele não estava se importando com a vida que estava sendo ceifada, ele apenas olhava fixamente para a glória que ele escolheu. Nós precisamos, irmãos, escolher a glória de Deus. Porque, como eu disse, tudo que esse mundo pode oferecer, ele é passageiro. Por melhor que seja, mas é passageiro. Bem sei o pensamento que tenho sobre vós. Que Jesus tem para você, meu irmão, é eterno. Glória a Deus pelas coisas terrenas. Como eu disse, que Jesus prospere a sua vida em nome de Jesus. Que Ele te leva em lugares altos nessa terra, em nome de Jesus. Mas que você possa sempre lembrar que é melhor escolher por Ele do que por qualquer status humano. O que falar de 3 jovens que estavam presos na Babilônia? Abre um parênteses aqui. A Babilônia, ela tipifica o mundo no qual nós vivemos hoje. O sistema babilônico, ele tipifica o mundo que nós vivemos hoje. Fecha parênteses. E esses jovens, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estão nesse cenário da Babilônia, cativos, presos. E o rei Nabucodonosor dá um decreto, olha, ele constrói uma estátua e fala, olha, todo mundo tem que se curvar a essa estátua.
E de repente chega a hora, chega o dia. E todo mundo se curva diante dessa estátua. Todo mundo se curva ao decreto que o rei tinha determinado. Mas quando um olha assim para o lado, tem 3 homens de pé. Ou melhor, de novo, 3 jovens. De repente, um já corre e conta para Nabucodonosor: olha, teve 3 jovens lá que não se ajoelharam, que não se renderam à estátua. E o decreto era que aqueles que não se renderam iam ser jogados dentro da fornalha. E assim foi feito. Mesmo correndo risco de vida, mesmo diante da morte, como nós cantamos aqui, eles decidiram pela glória de Deus. Aonde o rei fala para eles: olha, vocês vão ser jogados dentro da fornalha. E a resposta deles para ele: olha, se você jogar e a gente morrer, é para a glória de Deus. E se a gente viver, que seja para a glória de Deus também. Porque eu não estou preocupado com aquilo que você pode fazer. Eu estou preocupado com a glória de Deus. Jovens irmãos, que tinham toda uma vida pela frente, mas mesmo tendo a sua vida ameaçada, eles decidiram escolher pela glória de Deus. E a Bíblia diz que eles foram jogados na fornalha. E quando foi um lá olhar o que tinha acontecido com eles, de repente eles estão vendo 4. Mas foi 3. Como está vendo 4? Oh, aleluia. Porque aquele pelo qual eles escolheu estava com eles e livrou eles da fornalha. Se você escolher pela glória de Deus, meu irmão, pode ficar tranquilo que Ele está cuidando da sua vida. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se você escolher buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, pode ficar tranquilo, meu irmão, que as demais coisas serão acrescentadas. Quero deixar bem claro aqui que eu não estou pregando sobre salvação, porque salvação é aquilo que Jesus fez por nós, não depende de mim, não é o que eu faço. O que eu estou pregando aqui é sobre o reino de Deus. A salvação nós precisamos apenas crer o que Jesus fez, acreditar no sacrifício dele na cruz. Mas como eu preguei aqui da última vez, existe uma vida após a cruz. Porque se fosse só para nos salvar, a hora que nós levantássemos a nossa mão e aceitarmos Jesus, Ele já recolhia a gente e vamos embora. Mas ainda existe uma vida aqui. Uma vida ao qual Ele quer que você manifeste essa glória em outras vidas. Que você vai neste mundo, o qual nós vivemos hoje, e prefira a glória de Deus. E quando as pessoas olhar para você, eles vão ver Cristo Jesus resplandecendo através da sua vida. Então, mais uma vez, eu não estou falando sobre salvação. O que eu estou pregando aqui é sobre reino, sobre estar com Jesus, sobre tomar a sua cruz e seguir Ele, sobre negar a si mesmo. O que falar do próprio Daniel, irmãos? O qual a Bíblia nos fala que ele chega na Babilônia e o rei monta uma festa. Só que Nabucodonosor, quando trouxe esses jovens cativos, ele também trouxe alguns utensílios da casa de Deus.
Ele trouxe algumas coisas que estavam no templo naquela época. Coisas que serviam para adorar a Deus. E quando Daniel chega, ele olha aquela festa. E ele vê as coisas de Deus sendo misturadas com o profano. Ele vê as coisas de Deus sendo misturadas com as coisas do mundo. E a Bíblia nos diz que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias que o rei tinha posto para ele. E nessa noite, meu irmão, você decida no seu coração a não se contaminar com as iguarias que esse mundo pode te oferecer. Que você decida pela glória de Deus. Não precisou de uma irmã do coque descer e falar: é isso que eu te digo, Daniel. Não precisou dele escutar uma voz audível falando: Daniel, não participa disso não. Ele simplesmente decidiu firmemente no seu coração. O Espírito Santo não vai forçar ninguém a nada aqui, irmãos. Ele está fazendo um convite. Decida firmemente no seu coração a não se contaminar com as iguarias deste mundo. Decida firmemente no seu coração a não misturar o santo com o profano. A não misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. É muito bom, irmãos, quando nós vemos o culto e o pastor prega que você receba a sua bênção. Levanta a sua mão que eu estou vendo um anjo entregando uma chave na sua mão. Amém, glória a Deus por isso. Mas é muito melhor quando a glória invade o ambiente. Aonde só o santo pode reinar. Aonde só a presença pode reinar. Ainda que seja através de uma palavra que venha em confronto. Como eu disse, até o confronto de Jesus é a demonstração do amor dele por nós. Imagina eu, meu irmão, sentado na minha mesa estudando essa palavra. Toda hora eu estava soletrando: meu Deus. Jesus pegou primeiro aqui, ó. Jesus falou primeiro aqui, ó. E Ele está fazendo um convite para todos nós nessa noite. Decida firmemente em seu coração e não se contaminar com as iguarias que esse mundo pode te dar. Para, irmão, de ficar misturando o santo com o profano. Chegou o dia de você decidir por Jesus. Chegou o dia de você decidir ter a sua vida transformada por Jesus. Chegou o dia de você não querer só as mãos de Jesus, mas querer o pé dele também. O que quer dizer isso, Gustavo? Não querer só aquilo que ele pode te dar, mas ter uma vida prostrada diante dele. É hoje, meu irmão, é essa noite. Essa noite que o Espírito Santo quer transformar a sua vida. E mais uma vez eu repito, não estou falando só de salvação. Porque se tiver alguém aqui ainda que não reconheceu Jesus também, hoje é a noite. Oh. Aleluia! Oh, já estou com vontade de sair correndo aqui, meu irmão. Já estou com vontade de pular e... Oh, Tu és maravilhoso, Jesus. Aqui está a igreja que prefere a glória de Deus do que as glórias do mundo. Aqui está a igreja que decidiu firmemente no coração a não se contaminar com as iguarias que esse mundo pode proporcionar. Oh, aleluia! E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz.
vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Oh, aleluia, Jesus. Fique de pé no seu lugar, meu irmão. Eu vou falar uma última coisa aqui. Vamos dar uma chapadinha.